dia, Carlos. Bom dia, Fernando. Bom dia, David. Bom dia, Maristela. Bom dia, Zinalco. Amém. Ótima sexta-feira a todos nós. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Pai. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Juliano. Bom dia, Ana Carla. Bom dia, Caio. Bom dia, Nath. Bom dia, Priscila. Hoje nós vamos fazer uma live diferente. Estava orando aqui, pedindo para o Senhor o que era para nós compartilharmos. E veio no meu coração para a gente tirar a dúvida, ter esse momento e tirar dúvidas sobre qualquer assunto da Bíblia que você queira falar, sobre qualquer assunto que você tenha dúvida. Eu quero ajudar você a entender melhor, a decifrar, os princípios, os códigos preciosos que a Bíblia tem. E eu quero me dispor aqui, quero me colocar à disposição de vocês, que são amigos de Jesus, que estão caminhando aí, que estão acordando cedo. Essa live não vai ficar gravada, tá? Essa live vai ser só aqui um tira-dúvidas. Nós vamos ter um tempo de oração. Então você já vai preparando aí suas perguntas. Aquelas dúvidas que você tem no seu coração, as perguntas que você tem aí sobre a Bíblia, qualquer assunto. Tá? Qualquer tema, você pode perguntar. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, mas aquilo que eu souber, eu quero compartilhar com vocês, tá? Bom dia, Gi, sejam bem-vindos. Bom dia, Rosana. Então, quem leu lá no grupo, já viu que eu coloquei lá que hoje é um
tira dúvidas, tá? Então coloque aí sua dúvida, a gente vai... aqui embaixo, ó, tem uma caixinha, tipo um pensamento com um ponto de interrogação. Se você clicar nele, vai abrir para você fazer uma pergunta. Aí eu consigo colocar a tua pergunta aqui. Ou nos próprios comentários você pode colocar aí a sua pergunta, tá? Então nós vamos fazer um período de oração agora, vamos estar orando, apresentando as nossas vidas, nos colocando à disposição daquilo que o Senhor quer fazer. Você pode colocar aí seu pedido de oração também. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nessa caixinha aqui, ó, de perguntas. Bom dia, Cristóvão, seja bem-vindo. Então você coloca aí a sua pergunta, aquilo que você tem dúvida. Você está andando no caminho certo, está fazendo a coisa certa, do jeito certo. Então aqui sem tabus, a gente vai quebrar qualquer paradigma. Vamos falar da Bíblia sem nada que impeça, tá? Ivanilde, bom dia, Cida, sejam bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser uma live de tirar dúvida, tá? Então, se tiver dúvida aí, Cida, Ivanilde, Cristóvão, Rosana, vocês estão chegando agora aí, pode colocar sua dúvida aí na caixinha de pergunta, qualquer assunto que você queira saber sobre a Bíblia, qualquer assunto que você não saiba, a gente vai responder à luz da Bíblia, tá? Não vou responder aquilo que eu penso, mas o que a Bíblia diz. Então não me julguem, tá? Eu vou só falar o que a Bíblia diz. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, pela nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor é dono do meu coração. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor habita em nós. Pai, eu quero que esse relacionamento, cada manhã, Pai, cada dia se torne mais íntimo, Pai. Eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero crescer na sua graça, no seu conhecimento, na sua vontade. E esse é o meu desejo para cada um dos nossos amigos, Pai, que tem levantado cedo, Pai, que tem se comprometido a caminhar, Pai, junto contigo, que tem ouvido, Pai, o seu convite, tem despertado e tem vindo, Senhor Deus, para andar, Senhor Deus, nesse novo tempo. Pai, cantando uma nova canção. Senhor, nós oramos, Pai, por cada vida, cada pessoa que está aqui nessa live, cada família aqui, Pai, representada, cada pedido de oração que agora é apresentado ao Senhor, Pai, cada pessoa que está intercedendo por outras pessoas, por seus amigos, por seus familiares, por entes queridos. Quantas vidas, Pai, já se foram, quantas pessoas, Pai, morreram, Pai, quantos, Pai, de nós aqui passamos por momentos de perdas, de sofrimento. Mas em todos os momentos, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor nos garante pela sua palavra. Nós temos o selo, nós temos uma garantia que é o Espírito Santo, que o Senhor nunca vai nos abandonar. Obrigado, Espírito Santo. Pai, obrigado por trazer, Pai, clareza, Senhor. Obrigado por tirar o véu, por revelar a tua palavra para nós. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos. Pai, eu oro agora, Senhor, porque o Senhor está aqui. Pai, porque o Espírito Santo é o nosso professor, é Ele que nos ensina, é Ele que fala conosco. Pai, é Ele que de uma forma toda especial, todas as manhãs, traz uma mensagem. Pai, obrigado por me usar para ser esse canal, para ser um agente de transformação, para ajudar outras pessoas a serem transformadas, a serem curadas e também serem agentes de cura. Cura na sua família, nas pessoas do seu trabalho, por onde elas estão caminhando. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela paz. Pai, eu oro por essa pessoa, Pai, que está com uma dor no pescoço, que não consegue mexer o pescoço, Pai.
Deus, eu oro, Pai, e ordeno que toda essa dor no pescoço desapareça agora, Pai. Senhor Deus, tudo aquilo que impedia ela de mover o seu pescoço, Pai, eu estou ordenando que solte agora a vida dela e ela possa ser liberada, Pai, ser liberta, Pai, dessa dor no pescoço agora, em nome de Jesus, que ela possa movimentar agora e ver, Pai, a cura do Senhor. Pai, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Pai, o Senhor tem liberdade, Pai. Faz a forma que o Senhor quer fazer aqui, Pai. Da forma que o Senhor quer agir. Vem, Espírito Santo. Vem e toca em nossos corações. Tudo aquilo que está oculto, Pai. Senhor Deus, que venha a ser revelado. Toda mentira, todo engano, Pai. Senhor, vem remover, Pai. Senhor, traz a luz do Senhor, Pai. Venha nos mostrar a Tua luz. Pai, eu oro por essa pessoa que tem uma dor na cabeça, próximo, Pai, à fonte, Senhor Deus. Pai, essa dor, Pai, que vem e vai, Senhor. Não é sempre que ela tem, mas agora começou a dar uma latejada, Senhor. Pai, eu oro, Pai, e ordeno que essa dor, Pai, desapareça e nunca mais volte, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por pessoas, Pai, que têm problemas respiratórios, falta de ar, asma. Senhor, eu oro para que essa pessoa, Pai, seja curada agora. Nós ordenamos toda asma, todo bronquite, toda doença respiratória, toda falta de ar, toda infecção do pulmão, Pai, nós ordenamos saindo agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa que tem um problema na sua mandíbula, Pai. Eu não sei se ela estrala, se ela sente dores, Pai, principalmente ao levantar, Senhor, como se ela estivesse apertando, Senhor Deus, a sua mandíbula. Pai, eu oro, Senhor Deus, para que todo esse mal, toda essa dor saia agora da vida dessa pessoa. Ela receba a Tua cura, Pai, agora em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Seja o nosso professor, vem tirar as dúvidas que está no nosso coração. Pai, que nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom dia, Gabriela, minha sobrinha favorita. Bom dia, Anderson. Bom dia, Roseli. Sejam todos bem-vindos a essa nossa live com Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Todo dia, 5h59 da manhã, nós estamos aqui até quando Deus permitir. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live diferente. Não vai ser só eu que vou falar aqui, né? Como vocês já estão acostumados, eu falo e vocês ficam aí quietinho ouvindo. Hoje vocês vão precisar tirar as mãos debaixo da coberta e começar a escrever aí nos comentários, tá? Escreva aí qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, o que você tem para perguntar, para questionar. Quais são as perguntas que você já fez para Deus e não encontrou resposta? Qual é as dúvidas que você tem na Bíblia? Só tem dúvida quem conhece de Bíblia, né? Quem começou a ler a Bíblia. Então, se você não perguntar, eu vou entender que você não está lendo a Bíblia. Então, você não tem dúvida porque você não está lendo, ou você está lendo e já entendeu tudo, tem um relacionamento perfeito aí com o Espírito Santo e não tem dúvida nenhuma, tá? Mas se você tem dúvida, coloque aí, pode colocar nessa caixinha de pergunta aqui, ó, pode colocar nos comentários, onde você achar melhor, tá? Tava pensando aqui, meditando e lembrando, né, de um texto de Juízes, capítulo 6, quando Gideão ali, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. O Gideão que tinha uma imagem distorcida de quem ele era, de quem sua família era, de que tribo que ele fazia parte. E esse Gideão, ele pede para Deus mostrar um sinal, para Deus fazer um sinal, que era Deus mesmo que estava ali.
E Deus vai e faz o sinal. O Gideão, ele pede assim, ele coloca um novelo de lã e ele fala: Deus, se o novelo de lã amanhecer seco e tudo em volta estiver molhado, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. Aí amanhece, o novelo está sequinho e tudo em volta está molhado com o orvalho. Aí o Gideão fala: ó Deus, não me leva a mal, mas deixa eu fazer mais um, deixa eu tirar uma dúvida aqui, deixa eu ter certeza que é o Senhor. Vamos fazer o seguinte, vai que eu errei, né? Vai que alguma coisa aqui não deu certo. Faz assim, ó, que o novelo de lã esteja molhado e tudo em volta esteja seco. Gideão estava querendo que Deus respondesse ele. E ele vai e no outro dia amanhece. Tudo molhado e o novelo seco. Deus respondeu para ele ali. Só que daí Gideão ele passa para um outro nível. Gideão agora ele pega e ele vai, ele destrói os deuses lá da casa do seu pai, né, da terra lá do seu pai, ele tira tudo aquilo que era abominável para Deus, levanta um exército ali, mais de 30.000 homens estavam ali prontos para guerrear. Aí Deus fala com Gideão: Gideão, agora é eu falando contigo. Você manda embora só os medrosos, manda aqueles que estão com medo, os covardes, fala para eles que eles podem ir para casa. Gideão não faz outro teste com Deus, fala: Deus, se é o Senhor que está falando, então que aconteça tal coisa. Gideão agora ele conhece a voz do Senhor e Gideão fala: ei, moçada, vocês que estão com medo, vocês podem ir embora, vocês podem zarpar daqui. E vai embora e só sobra 10.000 ali com Gideão. Aí Deus faz outra prova com Gideão. Ei Gideão, tem muita gente aí, vamos levar esse povo tomar água? O Gideão não faz outro teste para ver se era Deus que estava falando. Nossa Deus, na primeira voz aqui não foi o Senhor que falou. Imagina, foi embora todo esse povo aí, todo o meu exército foi, só sobrou 1/3 do meu povo aqui junto comigo. Então, o que é para eu fazer, Senhor? E Deus manda ele levar o povo tomar água. E aqueles que tomavam água vigilantes, eles permaneceram. E aqueles que tomaram água com a cabeça baixa, que não se atentaram para o inimigo, Deus falou assim: ó, libera esse povo, manda embora esses homens para sua casa. Tem muita gente aqui. Você vai lutar com esses 300 e você vai vencer os midianitas como se eles fossem um homem, porque eu estou contigo. Eu entendo que Gideão ele foi passando de nível, ele passou de nível. Gideão, agora ele não precisava mais fazer prova com Deus, pedir um sinal para Deus mostrar. Quando Jesus estava lá com os fariseus, com os escribas, eles pediam um sinal para que Jesus mostrasse um sinal. E Jesus falou: nenhum sinal vai ser mostrado para vocês. Talvez você aí, como eu, já pediu algum sinal para Deus e não veio. Aí você se sente sozinho, se sente confuso, se sente abandonado. Pensa assim: e agora, Deus? Eu fiz um propósito aqui, se o Senhor está nesse negócio, o Senhor que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. E agora, Deus? O que o Senhor vai fazer? Aí o Senhor te mostra que Ele tem infinitas formas de se manifestar. Deus ele não é limitado para se manifestar apenas do jeito que nós queremos que Ele se manifeste. Como que nós queremos crescer, experimentar mais de Deus, se nós não queremos mudar a forma que Deus fala conosco? Nós queremos viver sempre tomando um leitinho. Deus ele quer levar nós a um nível mais profundo,
Você está preparado para ir para esse nível mais profundo de intimidade com Deus? Vocês estão quietinho aí, hein? Se vocês não querem tirar a dúvida, tem problema, nós encerra a live aqui, eu continuo falando com Jesus aqui no meu tempo com Ele. Bom dia, Flávio. Hoje a nossa live é diferente. É tirando dúvida, mas é a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Meu sogro sempre me ensinou, meu sogro ele era mestre em teologia, eu aprendi muito com ele, caminhei praticamente 15 anos ao lado dele. Ele era um homem muito sábio, com dom de ensino, e eu pude sugar e aprender muito com ele. E ele falou, a forma que a gente mais aprende é quando faz perguntas. Então, se você quer aprender, faça pergunta. Deixe esse medo de lado, essa vergonha de lado. Coloque a sua pergunta aqui nos comentários. O que você quer perguntar para Deus? Qual é a pergunta? Sobre qual tema que você tem dúvida? Bom dia, Maristela. Obrigado pela sua pergunta. É só que eu não sou pastor, né, Flávio? Deixa eu fixar aqui, ó. Ó, a pergunta da Maristela. Edu, como que o Davi matou um urso se aonde eles moram é quente? Tá? Assim, ó, Maristela. A Bíblia diz, né? Deus falando ali, o Davi falando com o Saul, ele disse assim, ó, quando veio um urso e um leão, ou um leão, a Bíblia diz assim, que ele enfrentou, tá? Os ursos, eles não vivem só em lugares frios, né? Só que o urso, ele representa também um inimigo poderoso. Lembra uma outra live que nós fizemos? Que o homem vai e enfrenta um urso, de repente ele escapa do urso, vem o leão, ou vice-versa, né? Ele está lá, de repente vem o leão. São as batalhas externas, são as batalhas visíveis. Aquilo que aos olhos de Davi era um inimigo forte, um inimigo poderoso, quando ele veio, ele o matou. A Bíblia não relata esse episódio, né, de Davi enfrentando o leão, só fala de ele contando para Saul que quando veio o leão, quando veio o urso, Deus deu a ele a força, e essa força, essa experiência que ele teve com Deus, foi para que ele pudesse vencer o Golias. O que acontece? Nós precisamos entender o seguinte, quando eu estava lá na UTI com a Eduarda, com a Fábio, de repente Deus falou no meu espírito assim, olha, se prepara. A Eduarda, só para vocês entenderem, o quadro clínico dela era gravíssimo. Então, ela começou a apresentar uma melhora e todo mundo criou uma expectativa que ela estava melhorando. Aí, de repente, Deus falou no meu espírito, se prepara, porque o quadro clínico dela vai piorar. E eu falei, por que Deus? Por que Deus? Nós estamos aqui há tanto tempo, né? Acho que já fazia uns 15 dias nós orando ali e ela o quadro clínico dela não passava de gravíssimo, né? Não vinha para grave ou para estável, era sempre gravíssimo. Aí de repente Deus falou para mim assim, ó, Eduardo, você já matou, é porque é necessário. Deus não faz nada, a gente passar por nada que não seja necessário. Deus falou para mim assim, na quinta-feira aconteceu isso, Deus falou que era necessário, no domingo Deus falou assim, ó, completando 21 dias, Deus falou assim, você já matou um urso e você já matou um leão, agora é hora de matar o gigante. Entende? Olha o que Deus falou para mim, que eu já tinha matado um urso e um leão, eu nunca matei um urso e um leão. Mas aí Deus me mostrou, lá atrás, quando nós tínhamos passado por outras experiências, né? Quando o Teodoro nasceu e foi diagnosticado que ele não ia conseguir caminhar,
quando a minha esposa, quando a Fábio teve uma gravidez ectópica e ela ficou 2 dias sangrando e ela praticamente morreu nos meus braços. Ela desfalecia e não voltava mais. Ela perdeu 3,5 litros de sangue numa hemorragia interna que a sua trompa rompeu e os médicos não viam, não tinham feito nenhum exame para saber que a trompa dela tinha rompido. Deus falou assim: você já matou o urso, você já matou o leão, você já passou por essas coisas pequenas, mas agora tem um gigante para você matar. Eu entendo que quando Deus, não sei qual foi o urso, se foi de forma literal ou de outra maneira, que Davi matou, mas foi um preparo para ele poder enfrentar o Golias, entende? Então isso que nós precisamos entender, que tudo aquilo que Deus faz é porque é necessário. Hoje, o que você está passando? Se você passa por uma prova, se você passa por uma luta, é porque é necessário. Nós escrevemos o livro para que outras pessoas não passem, não cheguem ao ponto que nós chegamos, de ver a nossa filha praticamente morta numa UTI, diagnosticada em estado gravíssimo, os médicos dizendo, não tem mais o que fazer. Nós estamos aqui com todo o exército americano em antibióticos nela, mas ela não reage, ela não sei o que fazer. E quando os médicos não sabem o que fazer, Deus, ele sabia o que estava fazendo. Deus era soberano e ele falava, fique em paz, com a Eduarda está tudo bem. Só que esse processo é necessário. Sabe, nós precisamos entender o processo de Deus. Aí quando a Fábio entendeu o processo, nós oramos e aquilo que Deus falou com ela fez total diferença. O milagre foi instantâneo. Num dia, a Duda não tinha pulmão. No raio-x não aparecia pulmão. Os drenos lançavam ali pedaços do pulmão para fora. O pulmão, ele não se regenera. Eles teriam que abrir ela, fazer uma cirurgia, cortar aquele pedaço que necrosou e aquele pedaço lá costurar, o que sobrou do pulmão dela. Só que o que aconteceu? Deus não permitiu ela passar por cirurgia. Deus, ele tirou o pedaço podre do pulmão dela e Deus deu um pulmão novinho para ela. É assim que Deus faz. Tá? Quem mais tem alguma pergunta aí pode fazer. Hoje é dia de tirar dúvida. Bom dia, Tiago. Hoje nós queremos que você cresça um pouquinho mais. Sabe, às vezes a gente só fica recebendo, e chega um momento que Deus quer que você dê algo, Deixa eu ver aqui, que o Juliano escreveu. Aqueles alimentos que eram considerados impuros, quando a Bíblia fala dos animais de cascos bipartidos e outras características que são citadas. Hoje, para nós, existem alimentos considerados impuros? Muito obrigado, Juliano, pela sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Tem muitas pessoas hoje que vivem nessa crença, que não pode comer determinados alimentos. Para algumas religiões, não comem carne de porco, não tomam café, não tomam Coca-Cola, Enfim, entre outros. Se você for para o livro de Atos, você vai ver uma experiência que Pedro teve, Pedro, ele recebe uma visão aberta, um êxtase, a palavra diz, e ali aparece todo tipo de animais, Animais que para os judeus eram considerados impuros. A Bíblia diz que a hora que Pedro estava orando era a hora do almoço, era a hora do meio-dia, a hora sexta, Então, quando Pedro estava orando ali, vem aquela visão e abaixa, e Deus fala para ele, mata e come. E aí, o que Pedro faz? Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca comi nenhum animal impuro e não é agora que eu vou comer. Por que eu vou comer algum animal impuro agora, alguma coisa impura? E Deus fala para Pedro,
como é que você pode chamar impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu tornei puro? Então Pedro, ele não consegue entender aquela visão naquele momento. Mas depois, quando chega homens ali enviados pela parte de Deus para chamar Pedro, para ir à casa de Cornélio, um homem que tinha orado a Deus, e essas orações, as esmolas dele tinham chegado a Deus, ele entende que Deus estava levando aqueles homens lá a conhecer o Espírito Santo. E que não era só para os judeus a salvação, mas era para os gentios também. E ele entende que aquilo que Deus purificou, a gente não pode chamar de impuro. Então, os animais hoje, não existe alimento impuro. A única coisa que a Bíblia proíbe nós de comermos é o sangue, porque no sangue ele representa a vida do animal está no sangue. Então, a Bíblia diz para nós não comermos, né, com o sangue. Então, você vai matar uma galinha, não mate ela enforcada ali, pega, corta o pescoço dela, deixa escorrer o sangue, né? A morcilha, aquelas linguiça que é feita de sangue, né? Então, isso não é recomendado você comer. A Bíblia diz também, Paulo, falando a carta aos Coríntios, se você for comer algo, for motivo de escândalo, não coma, tá? Se de repente você vai prejudicar a fé de um irmão mais novinho aí, você vai comer alguma coisa e ali vai prejudicar aquela pessoa, então não coma, né? Se for para dar escândalo, é melhor a gente não comer, é melhor a gente se abster do que lá, não, eu vou comer aqui, né, para provocar o outro. Não é para fazer isso, mas você pode comer em paz aí, todo alimento, ele é puro, ele provém de Deus, né? Você pode comer aquilo que é de Deus. Eu costumo dizer assim, né, que eu falo para as crianças, assim, né, que isso aí foi Deus que fez ou foi a indústria que fez, né? Se é de Deus é bom, né? As coisas naturais, elas são boas. As coisas que são fabricadas pela indústria nem sempre são boas. Respondi, Juliana, a sua pergunta? Se ficou alguma dúvida aí, pode pedir. Vamos ver a pergunta aqui da Ana Carla. A Carla, baseado no texto de Romanos 1, 16 a 21. Alguém que ainda não teve conhecimento da pregação do Evangelho, uma indígena, como fica a salvação desses? Assim, Ana Carla, muito obrigado pela sua pergunta. O que a Bíblia diz? Que aquele que não conheceu, né, a Bíblia, o Deus fala para nós que aqueles que não conhecem não vão ser julgados por aquilo que não conhecem. Mas lá no livro de Salmos está dizendo que o sol, que a estrela, que a lua, que os céus, eles declaram o poder de Deus. Então, de uma forma, né, Deus ele tem se manifestado, tem conhecimento da Bíblia. Cada um, né, Deus conhece o coração de cada um e Deus não é injusto. Deus ele vai julgar cada um segundo o seu coração. Mas os céus e a terra, eles declaram que Deus existe. Imagina assim, o índio está lá, no meio do mato, mas ele sabe que se ele olhar para uma árvore, se ele olhar para o céu, se ele olhar para o mar, alguém fez aquilo. Tem um homem, eu não lembro agora qual é o nome dele, tem um homem que ele relata que, um grande homem de Deus, eu não vou saber, eu não lembro o nome dele agora, mas ele disse que a conversão dele veio ele olhando para o céu e ele vendo as estrelas. E de repente ele pensou assim, quantas estrelas tem no céu? Quem será que colocou essas estrelas lá? Até que um dia ele teve um encontro com Jesus, mas o que levou ele a ter um encontro com Jesus foi ele perguntar, quem que colocou as estrelas no céu? Se a gente for ver o diálogo de Jó com Deus, lá no capítulo 38 de Jó, nós vemos, né, Deus falando para Jó, Jó, aonde que você estava quando eu coloquei a linha para estabelecer cada planeta no seu lugar? Onde que você estava quando eu falei para o mar para ele chegar só até aqui, chegou aqui, parou e agora não vai mais para frente? Né? Ele só vai até ali.
Então Deus, ele fez todas as coisas de uma forma tão linda que qualquer ser humano que parar conscientemente e começar a analisar a natureza vai saber que nós não somos fruto de uma explosão, que nós não somos uma evolução de um animal, mas nós somos a criação do Deus vivo, aquele que falou e nós viemos a existir, aquele que soprou, e essa palavra soprou tem a ver com a palavra entrou, aquele que entrou dentro de nós para habitar. Então eu penso assim, Ana, que Deus, ele não vai julgar ninguém por aquilo que não conhece, mas que Deus se faz conhecer a todos, né? De cada um, de cada maneira. Deus, ele tem uma forma de falar com cada pessoa. Pensa, olha o tempo que Deus deixou o povo lá no deserto, lá no Egito, para tirar eles. 400 anos eles ficaram lá. Esses 400 anos foi a misericórdia de Deus, porque Deus não queria destruir, Deus não queria matar os primogênitos dos egípcios. Pensa, às vezes as pessoas falam, nossa, Deus é um Deus mau que matou tantas pessoas, mas ninguém fala da misericórdia de Deus. Imagina você esperar 400 anos para que o povo se arrependa. Aí o povo não se arrependia, Deus foi lá e entrou com juízo. Mas antes de Deus entrar com juízo, Deus tem a sua misericórdia. Tá bom? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Daniel tá firme nos cursos lá que a gente tá junto, ontem estava lá, hein? E aí, pessoal, pode colocar sua pergunta, Daniel. Hoje é uma live diferente, hoje é uma live de tirar dúvidas. Você pode colocar aí sua dúvida. Respondi para você, Ana Carla? Amém. Tão bom a gente poder caminhar pela Bíblia, né? E às vezes vinha dúvidas no meu coração. E toda vez que vem uma dúvida no seu coração, dúvida, ele quer dizer duas vidas. Dúvida é como se você estivesse vivendo duas pessoas. Quantas vezes nós duvidamos de quem nós somos? Efésios 2:6, Flávio. Efésios 2:6. E por que você quer sacar aqui na terra onde o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corroem? Melhor sacar lá no céu, né? Que eu estou depositando no céu, quero receber no céu, mas tem bênçãos aqui na terra, tá? Efésios 1:3 diz que Jesus Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós somos espírito, então no nosso espírito nós somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios 2:6 diz que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo para viver nas regiões celestiais. O problema é que muitas pessoas não conseguem desfrutar das bênçãos que estão ajuntando no céu, porque elas acham que é elas que estão ajuntando, enquanto que Deus já ajuntou, Deus já nos abençoou. A pessoa ela fica esperando, né, como se ela tivesse uma poupança e ficasse depositando mês a mês, ela vai depositando ali, todo mês ela está depositando um dinheirinho ali, e daí ela quer ir lá e quer sacar aquele dinheiro. Só que em contrapartida ou em paralelo, Deus tem lá uma conta corrente com um saldo ilimitado, que você pode sacar o quanto você quiser. Só que a pessoa ela tem medo, ela fala, não, o que eu vou fazer? Um dia uma jornalista, ela estava entrevistando o Bill Gates, e ela perguntou para o Bill Gates, né, Bill Gates, o que você faz? Né, o que você fez para se tornar o homem mais rico? Para ser um homem tão rico assim? Aí o Bill Gates pega um cheque em branco e dá para essa jornalista e fala assim, ó, pode preencher com a quantia que você quiser. Preencha aí com a quantia que você quiser. E essa repórter ali, essa jornalista que estava entrevistando Bill Gates falou, não, Bill Gates, imagina, vou preencher um cheque aqui.
Aí o Bill Gates falou, pode preencher com a quantia que você quiser. Então ela falou, não. E ela não preencheu o cheque. E o Bill Gates falou, é isso que eu não faço. Eu não perco nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades que eu tenho, eu aproveito. Você poderia se tornar a primeira jornalista ao vivo a ser milionário. Podia preencher esse cheque com a quantidade que você quisesse. Eu ia honrar, eu ia pagar. Deus é assim. Ele vai lá e nos dá um cheque em branco para você preencher com o valor que você quer. Só que daí, pela nossa mediocridade, por nós acharmos que somos indignos, por acharmos que nós não somos capazes ou que não somos merecedores, a pessoa fala, não, Deus, eu não consigo, eu não vou preencher esse cheque, não. Por que eu vou preencher esse cheque? Eu não mereço isso, por que eu vou incomodar Deus pedindo essas coisas? Sabe? São pequenos detalhes que vão fazer a diferença na sua relação de intimidade com Deus. É nos detalhes que você cresce em intimidade. É na transparência, quando você fala abertamente para Deus o que está no teu coração. Fala, Deus, eu não me conformo mais com essa vida. Eu não me conformo mais da forma que eu estou vivendo. Senhor, se o Senhor declara que tem bênçãos para mim, e eu não preciso merecer, porque eu sou merecedor através do sacrifício de Jesus, eu não quero mais ter que esperar. Senhor, o que eu preciso fazer? Pensa, no primeiro dia, Flávio, que nós estávamos na UTI com a Eduardo, o primeiro dia que eu fui orar, Deus falou para mim, ei, Eduardo, você está orando errado. Como se ele me chacoalhasse assim. Eu falei, o que, Deus? Eu estou orando errado? Como assim? A minha filha está doente, eu estou orando para ela ser curada, eu oro por outras pessoas para o Senhor curar, agora a minha filha está doente e o Senhor está falando que eu estou orando errado? Eu falei, Deus, por que eu estou orando errado? Aí Deus perguntou para mim, como que você ora por outras pessoas? Se já faz algum tempo que você está vindo aqui na live, você viu que eu não leio os comentários aqui sobre o pedido de oração. Geralmente passa batido, mas eu oro aquilo que Deus manda eu orar. E a gente tem recebido muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas, pessoas que estavam prontas para morrer e não morreram, não tiraram a sua vida. Deus fez muitos milagres aqui, porque eu sou apenas um canal, eu ouço o que Ele tem para falar e eu transmito isso para outras pessoas. Aí, quando chegou a vez da minha filha, eu não perguntei, Deus, o que é para eu orar? Eu simplesmente achei que eu sabia o que era para orar. E Deus falou, você está orando errado, para de orar errado. Aí eu orei e falei, Deus, o que é para eu orar? Aí Deus falou para mim, Deus falou assim, ó, com a Eduarda está tudo bem, mas você está aqui por causa de uma alma que eu amo muito e já pensou em tirar a sua vida. Deus me falou o motivo pelo qual nós estávamos lá na UTI, nós podíamos sair naquele instante. Eu cheguei e falei para a Fábio, e sabe o que a Fábio falou? Em pensamento, tá fácil, até eu já pensei em tirar minha vida. Só que precisou nós passarmos por um processo de 21 dias para daí cair a ficha que essa vida que Deus amava muito e que já tinha pensado em se matar era ela. 21 dias. Deus nos mostrou no primeiro dia. Nós podíamos ter saído da UTI no primeiro dia, mas foi necessário aquele processo para nós colocarmos em prática. É por isso que nós escrevemos livro, para que você não chegue ao ponto que nós chegamos, para que no primeiro dia você ouça a Deus, o que Deus quer falar com você. Tem pessoas que esperam um divórcio chegar para ouvirem o que Deus tem para falar. Tem pessoas que esperam a crise financeira chegar, uma situação financeira chegar, para daí buscarem Deus. Tem pessoas que gastam todos os seus recursos, como aquela mulher do fluxo de sangue, gastam tudo que tem. Aí quando não tem mais solução, aí falam, agora é só Deus.
Por que esperar o ponto de agora é só Deus? Se eu posso dizer, Deus, eu tenho todos os recursos, eu posso fazer tudo do meu jeito, na força do meu braço, mas eu renuncio e eu quero que seja feito conforme o Senhor quer. Como o Senhor quer fazer? E esperar, ouvir o que Deus tem para me falar. Entendido, Flávio? Juliano, vamos ver aqui, ó. Um amigo esses dias estava dizendo que não importa a religião, mas sim a sinceridade no coração da fé que a pessoa professa. Isso mesmo, Juliano. A verdadeira religião, a Bíblia diz lá em Tiago que existe uma religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Você viu Abraão defendendo a sua religião na Bíblia? Você viu Abraão falando, olha, agora vocês têm que se tornar hebreu, porque só os hebreus vão ser salvos, só os que vêm do outro lado vão ser salvos. Você viu Jesus falando, olha, se você não for judeu, você não vai ser salvo. O que Jesus falou para aquela mulher samaritana? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Para muitos religiosos, quando eles chegarem no céu, serão surpreendidos. Porque Deus não olha a aparência humana, Deus olha o coração. Só há um meio de nós irmos para o céu. E esse meio é através de Jesus Cristo, através do sacrifício que Ele fez. Confessando Jesus Cristo como o Senhor, tendo Ele como o Senhor, e não apenas Ele como o Salvador. Eu não posso apenas usar Jesus como meu Salvador, mas eu tenho que confessá-lo como meu Senhor. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca. Crer com a minha cabeça é fácil, crer no meu pensamento é fácil. Nas igrejas está cheio de pessoas convencidas, mas não convertidas. Entenda, a pessoa convertida que estava indo num caminho, que a Bíblia disse que era um caminho de morte, aí converte, quando você converte, faz essa conversão, quando você faz essa conversão aqui, aí essa conversão te leva para o caminho certo. Essa conversão é você crer no seu coração e confessar Jesus como Senhor, como Salvador. Maristela perguntou aqui, por que as pessoas falam que não precisam ler a Bíblia, falar de Deus, ouvir nada dele. O importante é tê-lo no coração. Mas elas falam, ouvir e faz tudo errado. Olha, Maristela, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu desconheço alguma pessoa que venha pregar o Evangelho que não seja pelas Escrituras. Até você pegar uma parte das Escrituras e tirar ela fora do contexto, traz engano, leva pessoas ao engano. Então não tem como nós conhecermos Jesus sem ser pela palavra, pela Escritura, tá? A Bíblia, ela não precisa ser essa impressa, a Bíblia pode ser essa Bíblia viva. Então eu posso levar, como a Ana perguntou, por exemplo, para os indígenas. Eles não sabem ler, não conhecem, como que eles vão ler a Bíblia? Mas a Bíblia viva pode chegar até eles. O Espírito Santo usa de diversas maneiras. Aí quando chega, eles podem ler. Nós conhecemos história de pessoas que não sabiam ler e começaram a abrir a Bíblia e começaram a aprender a ler na Bíblia. Deus foi falando com elas. Tá? Então a Bíblia, ela é o alimento, ela é o remédio, ela é o nosso prazer. Então a Bíblia, ela não pode ser mudada. A Bíblia não pode ter acréscimos, a Bíblia não pode retirar coisas dela. Tem igrejas aí que estão fazendo outra Bíblia. Bíblia segundo fulano de tal, Bíblia disso, Bíblia daquilo. A Bíblia você tem que tomar muito cuidado para que ela esteja no original. Qual é a palavra no original? Como ela foi escrita? Tem Bíblias que têm apócrifos. Apócrifos são livros não inspirados por Deus. O cânon original, a Bíblia original, a que Deus inspirou, ela tem 66 livros, tá? De Gênesis a Apocalipse. Não tem acréscimos e não tem apócrifos. Os apócrifos e os acréscimos são retirados desse cânon, tá? E isso que você falou
já prova o que eles estão vivendo. Ouve e faz tudo errado, né? Se a pessoa ela ouve Deus e ela pratica os princípios da palavra de Deus, ela não vai errar, né? A Bíblia diz: não erreis, não sejam enganados, né? Mas pratique a palavra. A Ana perguntou aqui, Edu, não me recordo o texto, mas diz que os pais comeram uva e os dentes dos filhos embotaram, mas a alma que pecar, essa morrerá. Como fica em relação à maldição hereditária? Maldição hereditária é assim, Ana Carla. Êxodo capítulo 20 diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Só que toda a maldição foi levada na cruz por Jesus. Só que toda a maldição para quem foi levada? Para aqueles que creem que Jesus levou a maldição. Aqueles que não creem, a maldição não foi quebrada, não foi levada. Então, quando Jesus disse está consumado, ele se fez maldito em meu lugar. Toda a maldição que estava sobre a minha vida, toda a iniquidade geracional, tudo aquilo que era para eu ter recebido, Jesus recebeu lá na cruz. Só que se eu não aceito Jesus, eu não aceito aquilo que Jesus fez lá na cruz, eu vou ficar tentando, né, num ciclo vicioso, me libertar dessa maldição, achar uma justificativa. Por que que eu estou debaixo de uma maldição na área financeira, por exemplo? Se Jesus, ele já quebrou essa maldição na área financeira. Ele já me abençoou, eu já sou abençoado. Então não é aquilo que eu estou vivendo, mas é como eu estou vivendo. Eu estou vivendo aquilo que Jesus conquistou, ou eu ainda olho lá atrás para a velha aliança? Na velha aliança, o pecado ele precisava ter sacrifício, precisava morrer um animal, a pessoa precisava pagar para ser perdoado. Na nova aliança não precisa pagar, o sangue de Jesus já nos lavou e já nos purificou de todo pecado e de toda maldição. Tá? Nós trabalhamos, o meu sogro ele tinha esse dom na área de libertação, na área de quebra de maldição hereditária, mas uma coisa que nós entendemos é que Jesus já quebrou toda a maldição. Então não existe mais maldição sobre aqueles que são de Jesus, tá? Se você se arrepender, se você confessar Jesus, toda a maldição, ela cai por terra, porque Jesus já levou essa maldição. Beleza? Juliana, na verdade é assim, se você, na teologia, nós estudamos, tem 5 religiões, tá? 5 religiões. Essas 5 religiões que tem, delas derivam milhares de denominações, tá? Tem milhares de denominações. Então, se a pessoa, né, se uma religião, por exemplo, né, ela não crê em Jesus, pode ser que tem pessoas dentro dessa religião que creem em Jesus. Nós não podemos julgar essa pessoa, entende? Não cabe a nós julgar essa pessoa, se essa pessoa crê em Jesus ou não crê em Jesus. O que eu entendo é que eu estava perdido e eu fui achado. Deus, ele me chamou. Um dia, Deus me mostrou o caminho. Um dia, Deus falou para mim que eu estava andando no caminho errado, tá? Olha só, eu vou dar um breve testemunho aqui. Não se ofendam com a minha experiência, tá? Por isso que eu não falo de religião, eu não julgo religião, não falo para você mudar de religião, falo para você conhecer Jesus e andar com Jesus. Há muitos anos atrás, né, creio aí que uns 17 anos atrás, antes de eu me casar, eu estava noivo para casar. Já estava, 3 anos namorando, noivo, estava tudo certo. E a mãe da minha noiva, ela quase que me obrigou a fazer parte de um retiro, de um convívio, né? Que aconteceria, entraria na quinta noite e sairia no domingo à tarde, tá?
Então eu estava lá, nesse convívio, né, que eles chamavam, nesse retiro, e dentro desse retiro eu não queria ter ido lá, mas aquela que era minha noiva tinha ido na semana anterior, que era só para mulheres, agora eu tinha que ir, que era só para os homens. Pois bem, eu fui obrigado, só que eu, sem conhecer Jesus, eu não tinha um relacionamento com Jesus. Eu falei assim, né? Eu só sabia rezar, eu só sabia aquelas orações decoradas, né? Então eu fazia, né? Fui criado dentro da igreja católica ali, tudo certinho, batizei, né? Fiz primeira comunhão, crismei, tudo, catequese, tudo certinho. Mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia Deus da forma que eu conheço hoje. Então eu falei assim, né? Falei, Deus, olha, eu não quero ir lá, mas já que eu tenho que ir, eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. O que o Senhor quer me dizer? Aí eu fui, na quinta-feira, louvor, né? Aquela coisa animada, beleza, na sexta-feira, não sei o que lá, né? Foi tudo uma benção. Aí no sábado tinha um momento de confessar com o padre, né? Então todo mundo tinha que confessar, era obrigatório todo mundo lá confessar os pecados para o padre. Mas eu pensei assim, eu vou confessar o que para o padre? Aí eu fui lá e falei com o padre assim, ó. Falei, olha padre, o negócio é o seguinte, eu tô aí noivo, mas eu não sinto paz para casar. Sabe, eu tô com medo de casar e assim, eu trabalhava, ela trabalhava, já tinha apartamento mobiliado, carro pago, tudo certinho. Então não era medo financeiro, era um medo que eu tinha assim, poxa, eu vou me casar e vai que eu não gosto e me separo. Então aquele medo me atormentava. Aí eu peguei e falei com o padre, né, sobre aquilo lá, falei, ó, é o seguinte, nós estamos aí para casar, daqui 6 meses a gente vai casar, o nosso casamento está marcado, mas eu não quero casar. Só que se eu terminar agora, se eu falar para ela que a gente não vai casar, vai virar no bicho. E ficou. Só que o jeito que o padre falou, naquela época eu pensei assim, até que era o meu avô, né, que tinha vindo, se manifestado ali no padre e falado, né, comigo, me dado uns conselhos. O que o padre falou? Falou assim, olha, você tem que deixar dela. Você precisa entender que Deus vai te mostrar um novo caminho. Deus tem uma outra pessoa para você se casar. Deus vai te mostrar esse caminho e essa pessoa. Aí você vai sentir paz para casar. Eu falei, padre, você não está entendendo. Se eu falar isso aí para ela, vai endoidar. Você fala isso aí para ela? Onde que é a tua igreja? Onde que você vai dar uma missa aí que eu vou lá? E ele falou onde que era. Só que a forma que ele falou ali naquele sábado comigo foi totalmente diferente do que ele falou no domingo. No domingo eu percebi que ele estava ali sem jeito, não conseguia falar, e eu entendi, depois da minha conversão, que Deus tinha usado aquele homem para falar comigo. Deus falou, olha, você está no caminho errado, eu vou te mostrar um novo caminho. O que aconteceu? Eu saí daquele encontro no domingo, nós fomos na igreja, eu falei com o padre, né, falei com ela ali, e eu falei, olha, eu não estou com segurança para me casar com você, era metade do ano mais ou menos, mas estava o casamento marcado para o final do ano, eu não estou com segurança para me casar com você, eu não quero casar para se separar, para mim casamento é um só e eu não quero correr esse risco. Então vamos fazer o seguinte, em vez de nós casar agora esse ano, vamos desmarcar e vamos só continuar namorando aqui e daí a gente vê mais para frente para casar. Ela pegou e falou assim, olha, se você não quer casar agora, a gente não casa nunca mais. E arrancou a aliança do dedo e falou assim, não vamos mais casar. Eu falei, é isso que você quer? Você tem certeza? E ela falou, tem. Se você não quer casar agora, a gente termina. Eu falei, então eu vou falar com teu pai, falar com tua mãe. Fui lá na casa dela, falei com a mãe dela, expliquei tudo o que estava acontecendo, falei que ela estava terminando comigo, joguei a culpa ainda, né, a responsabilidade para ela, mas expliquei que eu não me sentia em paz, não me sentia seguro, né? Perdi ali móveis, né, um monte de coisa, mas enfim, Deus me apresentou a Fábio. Acho que em torno de 5, 6 meses depois eu conheci a Fábio.
Depois que eu conheci a Fábio, né? 6 meses eu conheci a Fábio. Depois de 3 meses que eu conheci a Fábio, 4 meses que eu conheci a Fábio, eu já estava batizado, estava me batizando, estava conversando com o pai dela para pedir ela em casamento, não pedi nem em namoro, tinha tanta certeza que eu queria casar com ela. Em 5 meses e meio eu namorei, noivei e casei com a Fábio. Faz 14 anos que nós estamos casados, mais de 14 anos que nós estamos casados. Temos 3 filhos e uma família abençoada, porque Deus me mostrou um novo caminho. O novo caminho não era uma nova religião, não era uma nova igreja, mas o novo caminho era caminhar com Jesus. No começo, Jesus ele dava os sinais para mim. Eu fazia um propósito, eu já respondia, já via sinais e tal, o novelo da lã ali molhadinho, o novelo da lã sequinho, mas hoje Deus me levou para um outro nível, que eu não preciso mais fazer propósito, eu preciso entender que Ele está aqui, Ele está me ouvindo, Ele está falando comigo. E a hora que Ele falou hoje cedo aqui para mim, eu falei, Deus, vou falar sobre esse tema aqui. Ele falou, não, hoje você vai tirar dúvida. Ensina para o meu povo, vê qual é a dúvida que eles têm, sabe? Eu quero discipular você, não para que você mude de religião, mas para que você conheça Jesus Cristo, para que você seja amigo dele. O Espírito Santo vai falar com você assim como ele fala comigo. O Espírito Santo não quer que você tenha um pastor, um padre, alguém ali mediando entre você e Deus. O único mediador entre você e Deus é Jesus, é só Jesus. Sabe, você tem que sentar aí na sua cadeira, onde você está, na sua casa, e falar com Jesus. Ele é o único mediador, só Ele. Sabe, se você tiver esse relacionamento com Jesus, as pessoas vão perceber e as pessoas vão querer ter o relacionamento que você tem com Ele. Às vezes a pessoa não vai querer passar por aquilo que você passou, ela não vai querer fazer aquilo que você faz, mas é necessário. Se você quer ter um relacionamento com uma pessoa, você tem que gastar tempo de qualidade com ela. Eu gasto tempo. Eu fico em torno de 2 a 3 horas conversando com Jesus, que eu separo aqui no meu quartinho. E eu tô achando pouco. Eu quero mais. É pouco. Sabe, tem pessoas que não conseguem ficar 5 minutos, porque não encontram prazer, porque a sua alma não tem paz. Aí tenta preencher a paz com as coisas físicas, com as coisas que vão ter os 5 sentidos. Sabe, Deus, Ele tem o melhor para nós e Ele quer esse relacionamento diário com nós. Amém? E aí, gostaram dessa live de tirar dúvidas? Passou aqui 1 hora rapidinho, ó. Todo dia a gente está aqui, né? E eu sou direcionado pelo Espírito Santo. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. E enquanto Ele mandar eu fazer essas lives aqui, é um prazer para mim, é uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus fala no meu coração. É um prazer caminhar com vocês todas as manhãs, todos os dias aqui, tá? Então, acorde mais cedo, né? Caminhe junto, sei que veio aí hoje pela primeira vez, todo dia. Às 5h59 nós estamos aqui, ao vivo, tá? Então, como eu disse, essa live hoje não vai ficar gravada. Você que está aí ao vivo foi um privilegiado de estar aí, tá? Qualquer dúvida que você tiver, as perguntas que você tiver, manda lá no Instagram, tá? E a gente vai estar respondendo. Em nome de Jesus, tá bom? Tenha um dia abençoado aí. Espero você amanhã, às 5h59 da manhã, se assim Deus permitir. Convide mais alguém para fazer parte dos Amigos de Jesus. Sabe, convide alguém para entrar lá no nosso grupo. Se nós multiplicarmos para uma pessoa, e essa uma pessoa multiplicar para mais uma, quantas pessoas nós podemos alcançar? Só uma pessoa. É só um convite que você faz. Só ouça o Espírito Santo, seja sensível àquilo que o Espírito Santo está te dizendo para fazer. Vai lá e faz. Eu coloquei um vídeo ontem no grupo de 48 segundos e poucas pessoas pegaram e clicaram no link para assistir. 40 segundos. Talvez em 40 segundos Deus tinha um recado para você.
e você perdeu de assistir. Se você assistiu, se você curtiu, se compartilhou, você é um canal, você é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Vamos sim, né, Carla? Só pegar o carro aqui, ó, em 1 horinha, você e o Juliano estão aqui, ó. Facinho, facinho, né? Tomar um café, comer um bolo, tá? Em nome de Jesus aí. Tenha um dia abençoado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau!